E hoje eu estou recebendo Paulo Rogério Rocco, que vai contar para a gente hoje um pouquinho da sua história como publicitário, jornalista e diretor da Associação Cultural Quintal das Artes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Mara. Boa noite, Tonhão. Boa noite, público da TV Net. É um prazer estar aqui. Paulo, sua formação como publicitário, também trabalhando com teatro e jornalismo, como foi juntar todas essas atividades? Bom, Mara, foi uma coisa bem natural. Eu fiz a faculdade de publicidade na época, porque quando eu saí do colegial, eu já pensava em fazer teatro, mas naquela época era muito difícil, né? Não tinha tantas faculdades de teatro ou cursos de teatro como tem hoje. Então era mais complicado e mais em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro. Então eu resolvi fazer publicidade e propaganda, porque também a gente já tinha aquela ideia de que teatro não daria futuro, aquela história toda. Bem coisa de interior Bem mesmo. coisa de interior mesmo, né? Pra quê que você vai fazer teatro e tal? E aí eu resolvi fazer faculdade de publicidade. Logo que eu saí do colegial, eu prestei a PUC e entrei meio de susto, né? Então, acabei cursando publicidade, gostei bastante e fiquei 2 anos e meio em Campinas, depois transferi para Ribeirão. Quando eu transferi para Ribeirão, comecei a trabalhar no jornal O Tambaú, né? Na época do Dirceu Serquetani. E então comecei a tomar gosto pelo jornalismo também, estava tudo dentro da área de comunicação social. E paralelo a esses dois trabalhos, fazendo teatro. Então eu brinco que eu sou formado em publicidade, faço teatro e trabalhei a vida toda com jornalismo. E de quebra ainda foi escritor, né? E fui escritor também, então eu aliei todas as áreas, né? E é bacana, porque hoje numa produção de um teatro, de um evento que eu faço, eu tanto uso jornalismo para escrever releases e tal, como uso a publicidade para o próprio evento. Então é tudo uma atividade casada, bem bacana. E como você começou no teatro? Teatro eu comecei numa festa do Dia das Mães, que aconteceu na escola Padre Donizete, em Tambaú. Foi no Salão Nobre da escola Padre Donizete. Tinha um palquinho de madeira e a escola organizou, junto com o Centro Cívico na época, uma apresentação em homenagem às mães. E me pediram para escrever uma peça, porque eu já fazia teatro. Quem começou a me ensinar teatro foi o Dirceu Barbim, né, que era meu professor de educação artística. Então eu já gostava dentro da sala de aula. Aí o Dirceu falou, junta o pessoal e vamos participar dessa festa. Foi no mesmo ano que estreou Los Borracheiros. Né, o pessoal mais antigo lembra do Los Borracheiros, né, até hoje eles se apresentam ainda, inclusive com o Dirceu. Naquela mesma apresentação estreou Los Borracheiros. Então isso foi em maio de 83. Aí em setembro eu fiz outra peça, em novembro eu fiz outra peça, em dezembro outra, depois em maio de 84 outra e não parei mais. Já são 72 peças montadas. Por muitos anos, como você já disse, você trabalhou no jornal Tambaú. E hoje as maneiras de estarem publicando e fazendo as matérias são diferentes e diferenciadas. Como você vê isso hoje, Paulo? Eu vejo até com uma certa tristeza e uma curiosidade, porque quando a gente faz uma faculdade de comunicação social, de jornalismo, além de você aprender técnicas, você aprende, tem muita aula que na época era de ética, né? Hoje eu não sei nem como eles tratam isso. Mas hoje em dia, muitas pessoas se acham jornalistas, né? Então, por exemplo, você fez todo um treinamento para ter essa televisão, para trabalhar. E tem muita gente que vai no Facebook e acha que é jornalista. Publica qualquer coisa ou compartilha qualquer coisa e acha que é uma notícia. Então eu vejo isso com uma certa tristeza hoje, esse despreparo. Eu estou até escrevendo um artigo sobre isso, o paradoxo que a tecnologia trouxe para a comunicação. Então, por exemplo, essa época que eu trabalhei no jornal Tambaú, a gente publicava 3.000 jornais, editava 3.000 jornais. Isso, estou falando de 20 e poucos, 30 anos atrás. Esses 3.000 jornais eram lidos, cada exemplar, a gente calculava por umas 5 a 6 pessoas. Já dava praticamente a população de uma cidade como Tambaú, como Santa Cruz das Palmeiras, inteirinha. Então você atingia todo mundo com um artigo no jornal. Tanto que o jornal tirava prefeito, colocava vereador, mudava rumos da economia de uma cidade como as nossas.
Você queria atingir a cidade inteira, você publicava um artigo bem feito no jornal e ia para uma rádio AM local. Que todo mundo, na hora do informativo, ouvia a rádio AM. Hoje, você analisa, os jornais que sobreviveram, quantas edições tem? 500, 600, se tiver. Se cada jornal for lido por 2 pessoas, por 3 pessoas, vamos supor que numa cidade de 25 mil habitantes, você consiga atingir, no máximo, 5 mil pessoas com o jornal. E as rádios hoje não têm a mesma audiência. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia ampliou tudo isso, diminuiu o alcance da comunicação. Foi bom, mas foi ruim. Foi bom, mas foi ruim. Diferente de um programa, por exemplo, na NET, que nós estamos atingindo não sei quantas mil pessoas nesse momento. Mas só que o jornal impresso e a rádio escaparam disso, não atingem. E, por outro lado, a pessoa, como eu te falei, que não são jornalistas, não tem conhecimento, não tem preparação, publicam qualquer coisa que acaba saindo como verdade. Você inventa uma verdade, a pessoa compartilha em 2, 3 compartilhamentos, virou verdade. Os famosos fake news. Os famosos fake news. Hoje a coisa mais fácil do mundo é fazer um fake news. Porque na hora que você vai desmentir, já era. A coisa já lastrou. Já lastrou. É bem por aí. E como você disse, antigamente no jornal colocava-se prefeito, tirava-se prefeito, elegia-se vereador, e é bem por aí mesmo, né, Paulo? E falar em vereador, você também foi vereador em Tambaú. Fui vereador. E aí, conta pra gente como foi essa experiência. Fui eleito em 2004, né? A legislatura começou em 2005, de 2005 a 2009. Mara, foi uma experiência gratificante e diferente. Apesar de eu ter trabalhado também com política, porque o jornal acabava envolvendo política, e eu sempre trabalhei também com prefeituras. Então, apesar de ter trabalhado sempre diretamente com política a vida toda, para mim foi uma novidade. Eu acredito que eu consegui, por exemplo, em Tambaú, fortalecer a área cultural da cidade, que era a minha bandeira como político. Mas eu não consegui fazer nem 10% do que eu pretendia. Porque muita gente se ilude achando que o vereador pode fazer as coisas. E não pode. O vereador não é o executivo. Então, por exemplo, para o turismo de Tambaú, eu fiz lá 8, 10, 15 indicações de turismo que nunca foram colocadas em prática. Mas eu não podia colocar em prática. Então, eu até entendo quando a pessoa, mas tal vereador não está fazendo nada. Ele pode estar fazendo a função dele, mas não na parte do executivo. Então, como eu sou uma pessoa de muita ação, eu acho que eu não entraria nessa experiência de novo. Era a próxima pergunta. Você voltaria a ser candidato? Adiantei. Eu acho que não. A gente nunca pode falar, né? Dessa água eu não beberei, mas eu acredito que não. Quando nós entramos, a gente era praticamente, na época eram 9 a Câmara de Tambaú, a gente era praticamente os 9 de um lado só, os 9 ligados ao prefeito. A gente era chamado de Câmara do Amém, porque eles falavam que a gente nunca falava não para o prefeito na época, o que era uma grande bobagem. É que a gente se reunia muito durante todos os dias na Câmara. Então a gente discutia os projetos, foi uma época difícil no país, no estado, a gente discutia os projetos, a gente brigava muito por aquilo que cada um defendia. Só que isso durante o dia. Quando chegava na sessão, estava tudo redondinho, tudo já discutido, aprovado ou não. Então foi um outro método de trabalhar. E eu acreditei que aquele seria o futuro da política. Mas não foi. Isso passou-se 3, 4 anos, voltou tudo como era antes. Ilusório. Tudo ilusório. Eu imaginava a política de uma outra maneira. Eu não gosto quando generaliza, todo político é ruim. Eu falo, então eu estou me incluindo no meio também. Né? Mas não, tem políticos bons. É que geralmente os ruins são em maior número e os ruins não aceitam as outras opiniões. Então acaba divergindo nisso. Querendo ou não, acaba generalizando. A gente acaba generalizando e eu me pego eu mesmo criticando políticos, né? Até mesmo sendo político. Tendo sido político. Mas é uma experiência, eu acho que quem gosta de trabalhar, por exemplo, pela cidade, por um bairro, que tem uma bandeira para defender, eu acho que é uma experiência que tem que encarar. Porque não é fácil. Mas tem que encarar. É muita crítica,
pesado o negócio, mas se você... Mas isso a gente está sujeito, né? Você como um jornalista, eu como... Isso daí eu acho que a gente está sujeito em qualquer profissão. Principalmente hoje em dia, né? Sim, Muito fácil, Você também trabalhou na Prefeitura Municipal, você também foi funcionário público. E por vários anos, não foi por um ano só, não. E conta pra gente, Paulo, sempre muito ligado na área da cultura, lógico, o que é trabalhar na área da Prefeitura Municipal com cultura? Sempre ligado na área de cultura, mesmo quando eu tive, por exemplo, um cargo de relações públicas, eu era ligado à cultura. Eu entrei na prefeitura em 93, né, pelas mãos do então prefeito Edson Celestino, um grande, saudoso amigo, e ele criou um programa muito interessante na época, chamava-se Programa do Adolescente. Então era ele, o José Eli Costa como secretário de Cultura, não me lembro na época, tinha um secretário de esporte e um secretário de saúde. Então o esporte abrangia cultura, o programa do adolescente abrangia cultura, esporte e saúde. Para a criança estar matriculada na escola de teatro, que foi criada naquela época, ele tinha que estar ligado em todos os programas de saúde do município. Para a criança que gostava mais da área esportiva, fazer escolinha de basquete, de futebol, de vôlei, tinha que estar ligado em todos os programas da área de saúde. E isso foi muito importante. Esse programa do adolescente, ele foi premiado num congresso internacional de adolescência em Aracaju. Na época foi eu e o José Eli Costa para a gente defender esse projeto lá, com Albertino Duarte, grandes nomes da assistência social ligados à adolescência no Brasil. Então esse trabalho na prefeitura eu gostei muito, foi muito gratificante. Aí depois, sempre ligado à escola de teatro, eu acabei ficando por alguns meses em Secretaria de Cultura mesmo, mas sempre com a visão do teatro, que a escola de teatro foi criada nessa época, em 93, e está aí até hoje. Hoje, a sua atividade principal é o teatro? Hoje é o teatro. Eu sou presidente da Associação Cultural, Quintal das Artes. A Quintal das Artes hoje, através de um termo de fomento assinado com a Prefeitura de Tambaú, mantém a escola de teatro. Eu sou também professor de teatro na escola de teatro. Dirijo o meu grupo, da Quintal das Artes, que veio do Grupo Cultura, que é esse que nasceu lá naquela festa do Dia das Mães, com muito orgulho. E faço alguns trabalhos também em São Paulo. Foi maquiadora Você foi maquiadora. Teatro. Muito bem lembrado, não lembrava mais. Você foi maquiadora, o Grupo Cultura. A Quintal das Artes acabou englobando a escola de teatro e o Grupo Cultura, né? Mas a gente sempre lembra com carinho. Esse Cultura foi uma coisa muito curiosa, porque a gente tinha um professor de português, o apelido dele era Balila, o pessoal vai conhecer por Balila, o seu Antônio, né? Inclusive ele não gostava que era chamado de Balila. E ele era, assim, um terror de professor, né, na época, muito exigente. Tudo que eu aprendi de português eu devo a ele, ter passado no vestibular direto eu devo a ele, um excelente professor que eu tive na minha vida. E ele criticava muito a falta de cultura na escola e no município, naquela época. Então, quando nós fomos subir nessa festa do Dia das Mães, nós falamos, como o professor fala que não tem cultura, então vai passar a ter cultura. E aí ficou o grupo. Surgiu Cultura. E daí, depois, a Quintal das Artes englobou também. E hoje a gente continua com esse trabalho. E um excelente trabalho, por sinal. Nós já tivemos mais de quase 700 alunos numa cidade como Tambaú, que nunca teve um teatro, um prédio de um teatro. 700 alunos em curso de artes cênicas é uma proeza. Exatamente. Uma das suas peças mais aplaudidas foi Donizete Padre, em 2011. Como foi para você? Donizete Padre foi mais do que uma peça teatral, foi uma experiência para a gente. Foi uma energia, uma sensação que nós nunca vamos esquecer, que a gente pensa um dia em reapresentar, mas foi fantástico. Nós tivemos um público de 500 pessoas por apresentação, foram acho que foram 6 ou 7 apresentações, era na antiga Lex Luthor, um local grande. Foi uma produção gigantesca, mais de 150 pessoas envolvidas na produção. Um trabalho fantástico do José Eli Costa como Padre Donizete, trabalho de maquiagem do Júlio Sumeira, que transformou o Zé Eli no Padre Donizete.
Nós tanto emocionamos o público, né, como você teve a oportunidade de assistir, como a gente se emocionou muito. E a gente sentia ali a presença, como eu estava falando, do padre Donizete. Várias vezes, assim, de emocionado o ator e as lágrimas pelo que estava acontecendo, por aquela energia, aquela coisa boa. Foi maravilhoso isso. É a peça de qual eu tenho mais saudade, mais orgulho de ter feito. Mas como você é muito abusado, você não ficou por aí, né? Você ainda acabou fazendo um momento da história do padre Donizete que você fez também em 2015, a última bênção. Foi aí 4 anos depois, né, do Donizete Padre, nós resolvemos, foi quando fez 60 anos da última bênção do padre Donizete, nós resolvemos recriar em todos os detalhes, no meio da rua, como foi a última bênção. Também foi assim de uma emoção, né, milhares de pessoas ali do lado do santuário, em frente à casa do padre Donizete. Nós colocamos estudantes representando estudantes da época, né, caminhões de romaria, que mais que tinha? Os cavaleiros, a romaria de cavaleiros, tudo ao vivo, tudo sendo construído ali naquele momento. Foi fantástico. Foi muito maravilhoso, foi fantástico. Realmente. Só quem viveu ali aquele momento junto com você, foi assim realmente muito emocionante. Eu costumo falar, né? O pessoal fala que vocês vão representar de novo, a gente queria ter visto, a gente pode até representar de novo, mas nunca vai ser. O teatro tem essa magia, nunca vai ser igual aquilo. Pode ter emoção diferente, aquela emoção a gente nunca mais vai ter. É um momento. Exato. E não adianta gravar, nós temos imagens, né? O Tonhão está mostrando imagens ali, maravilhosas, mas o vídeo não consegue captar tudo que ocorreu, a emoção do momento, naquele momento. Eu lembro no dia da peça de 2011, que a filha de um amigo nosso, ela representou a louca da corrente. Foi. Gente... A Carolzinha. A Carol, exatamente. Carol Gomes. Uma das cenas... Eu acho muito marcante. Uma das cenas mais impressionantes que eu dirigi na minha vida. E olha que, como eu te disse, são 72 peças. Mas essa da Carolzinha, a Carolzinha não tinha uma fala. Donizete naquela cena não tinha uma fala. Durou o quê? 2 minutos e meio a cena. E é uma das cenas mais marcantes. Fortíssimas que eu fiz. Um talento daquela menina impressionante, do Zeili, criou tudo aquilo que o pessoal viu. O pessoal saía chocado e maravilhado, né, com aquilo. Muita gente, eu presenciei, muita gente saiu dali chorando mesmo. Foi. Paulo, você também vive, assim, fazendo cursos novos, se aprimorando nos seus cursos, nas suas atividades. E hoje é muito importante isso para o desenvolvimento das suas atividades, é isso? Sim, Mara, como em todas as áreas, né, não dá para parar. Como eu tinha te falado, eu não tinha feito uma faculdade de artes cênicas. Aí eu não vou me recordar o ano agora, mas eu fiz, para mim conseguir o DRT, que é o registro eu tenho o DRT de diretor de teatro. Para conseguir o DRT, eu enfrentei a banca do Sindicato dos Artistas de São Paulo, né, que a sede fica lá na Avenida São João, em São Paulo. Eu enfrentei uma banca, eu tive que, na época, estudar 5 peças e planejar mentalmente como eu faria as 5 produções, com figurino, com cenário, com maquiagem, com trilha sonora, com direção, com produção, com tudo. E na hora era sorteada uma das peças para eu enfrentar a banca. Aí eu fiquei ali falando durante 3 horas e meia para eles, explicando como seria a peça. Caiu na época Bodas de Sangue, para mim, que curiosamente eu nunca montei a peça. Depois, é uma ideia para montar também. Caiu Bodas de Sangue e eu passei naquele exame e consegui o DRT. Aí depois, em 2013, eu fui fazer uma pós-graduação na Escola Superior de Artes Célia Helena, em São Paulo, uma pós-graduação em direção teatral. Então eu consegui esse título de especialista em direção teatral. Então depois de muitos anos eu fui fazer uma faculdade de direção teatral. E paralelo a isso eu fiz outros cursos, fiz cursos de dramaturgia com o Roberto Alvim, fiz cursos de cenografia com o J.C. Serrone, de iluminação com o Valmir Pérez na Unicamp, de teledramaturgia com a Aymar Labac, que está escrevendo agora Órfãos da Terra. Fiz uma master de teledramaturgia com o Agnaldo Silva, né, que está escrevendo agora o
Sétimo Guardião. O Sétimo Guardião nasceu de uma master antes da nossa. Então, junto com ele, depois nós desenvolvemos uma outra novela que ainda permanece inédita. Pode ser que um dia ela venha ao ar. Mas é muito importante esses cursos. Acho que a gente, em qualquer área, não pode parar, né? Você tem que sempre procurar coisas novas. Sempre renovar, né? Sempre renovar. E todo esse conhecimento eu procuro transmitir nos meus espetáculos para o público. E como eu acabei de falar, você sempre foi muito curioso, né, Paulo? Nossa, não muito. tenha dúvida. Eu conheço o Paulo só há 32 anos, eu sou casada com teu primo há 32 anos, eu tenho um respeito muito grande pelo teu pai, tua mãe, mas nessas curiosidades, por você, pelos teus irmãos, mas nessas curiosidades todas, você realizou um sonho teu também, que foi ser jurado no Carnaval de São Paulo. Nossa, foi, né? Isso é aquelas coisas curiosas que você nunca espera, né, que vai acontecer. Eu tenho um grande amigo em Ribeirão, o Valtinho, que já era jurado do Carnaval. E aí em 2013 ou 2015, não lembro qual foi o primeiro ano, ele me convidou, falou, Paulo, estou montando um grupo novo de jurados e estou convidando você para ir nessa. Curiosamente, você não foi votar na sua escola, né? Não foi. E aí eu fui ser jurado nesse primeiro ano, né, e depois em outros anos também. E é muito legal, porque eu adoro o Carnaval. Eu acho que o Carnaval é um espetáculo, como um espetáculo de teatro, que acontece ali em 50 ou 60 minutos. E é uma experiência inexplicável. Inexplicável. Por mais que você assista pela televisão, você tem que ver ao vivo um dia. Para quem gosta, tem que ver ao vivo, porque é outra coisa. E todo julgamento, ele não é se eu gostei de tal escola ou não. A gente tem uma série de quesitos, de técnicas, de pontos. Então, por exemplo, eu era jogador do quesito fantasia. Então, não é se eu gostei ou não da fantasia da escola, é se num estandarte estava faltando algum pedaço, ou se o chapéu de algum tinha caído apenas, se a bota estava aberta. São sempre alguns detalhes que você tira ou não ponto. Se não tiver defeito, você não tira ponto. É tudo técnico, né? Então eu acho foi uma experiência bem legal também. Bacana. E agora nós vamos dar um tempinho, vamos para os nossos comerciais. E daqui a pouquinho a gente volta, Paulo, falando mais um pouquinho sobre teatro, sobre cultura, que você curtamente gosta. E daqui a pouquinho estaremos de volta. Vamos lá. A Treliarte é uma empresa comprometida com a qualidade e o prazo de entrega, atendendo Santa Cruz das Palmeiras e região. Treliarte, lajes treliçadas TH8 a TH30, em lajotas cerâmicas e lajotas em isopor, poste de alambrado, blocos de concreto, vergas, pérgolas, batedor para rodas, kit túmulos, ferros para construções, ferragens armada em qualquer medida, sapatas para base de estruturas metálicas, tubo soldável, Esgoto Tigre, Treliarte, atendendo desde as pequenas obras até obras de grande porte. Rua Roberto Frisango, 437, na Vila Guilherme. Fone 19 3672 0705. WhatsApp 19 996187959. A marca da qualidade, a marca do sucesso. Internet é bem melhor. No mundo dos negócios, segurança tem nome, SCPC. Informação tem nome, SCPC. Tecnologia tem nome, SCPC. Tranquilidade tem nome, SCPC. Serviço Central de Proteção ao Crédito. O maior banco de dados sobre análise de riscos e proteção ao crédito no Brasil. Este é um dos serviços oferecido pela Associação Comercial e Empresarial de Santa Cruz das Palmeiras. Maiores informações, disque 3672-2302. Estamos de volta. E agora nós vamos falar um pouquinho, Paulo, sobre os 2 livros que você fez, que foi Donizete
Um foi Donizete Padre. Esse livro, na verdade, como nós falamos aqui da peça, eu escrevi essa peça, se eu não me engano, foi no começo da década de 90. Ela surgiu de uma ideia, a gente estava fazendo um espetáculo em Tambaú, e o Antônio Neto, meu primo de São Paulo, Antônio Neto Cordeiro Rosa, ele fazia as trilhas sonoras dos meus espetáculos. E a gente estava em frente ao santuário, ouvindo um CD de ópera, na Pavarotti, alguma coisa assim, no carro dele, e olhando para o santuário. E começou a sair aquele papo. Ele falou, Paulo, vamos... por que a gente não faz alguma coisa para o Donizete? Tipo um espetáculo musical, alguma coisa assim. E nós ficamos com aquele sonho. Fomos conversando, eu acabei escrevendo a peça, mas isso acho que foi em 97, depois quando eu terminei, não tinha como produzir a peça. A gente não tinha condições financeiras de produzir essa peça em Tambaú. Como nós falamos, foi uma grande produção que só conseguimos fazer vários anos depois. Aí eu falei, mas eu queria contar essa história para o pessoal, porque eu pesquisei muito a história do Padre Donizete. Eu costumo dizer, meu pai conheceu o Padre Donizete, minha mãe conheceu, mas eu costumo dizer que eu conheço muito o Donizete, eu sou muito amigo do Donizete, porque eu fiquei muito íntimo daquela história dele. Eu pesquisei demais, tem muito material de arquivo sobre Donizete. Aí eu falei, eu quero mostrar essa história para o público. Aí eu romanciei a peça de teatro. Transcrevi para um romance, que o meu grande mestre lá no Eidorim classificou como uma novela. O Sebas também classificou, falou, isso é uma novela muito bem escrita, uma novela literária. E eu falei, então eu vou publicar isso. E entrei em contato com a editora São Francisco, em Ribeirão Preto, e publicamos o livro em 97, 98, se não me engano. Foi lançado na última Fiquitã que teve. Na oitava Fiquitã. É velho isso aí. É velho isso, né? E o outro qual foi, Paulo? E o outro foi um livro sobre Tambaú, sobre a história de Tambaú, que aí já foi uma produção da Quintal das Artes. Né? Eu assinei como presidente da Quintal das Artes, mas foi uma produção minha, do José L. Costa, com o auxílio da Flávia Oliana na época e vários colaboradores. Então nós pesquisamos, o Zé L. é historiador, nós pesquisamos muito e colocamos toda a história de Tambaú. O que está naquele livro é a história real de Tambaú, desde sua fundação até os dias mais recentes. Infelizmente, foi publicado na época 1000 exemplares, se esgotaram rapidamente e depois não foi mais republicado, porque era uma publicação oficial da prefeitura. Então, depois não tiveram mais interesse de dar uma continuidade daquilo. Mas eu sempre achei que seria muito importante para as escolas, para os alunos, saberem do seu passado, né? Porque eu acho muito importante você conhecer o passado para ver como você vai trilhar daqui em diante. Como você está vivendo agora, no futuro. Como está vivendo? Porque tudo que você está vivendo agora é por causa daquilo lá. É reflexo. É reflexo daquilo. Conta pra gente um pouquinho, Paulo, sobre o Quintal das Artes. O Quintal das Artes surgiu em 2005, como eu te falei. E na época a associação foi criada para administrar a área pública da cultura em Tambaú. Nós oferecemos para a prefeitura, na época não era termo de fomento, era convênio que se chamava, oferecemos esse convênio para a prefeitura. Então, nós tomamos conta nós criamos, né, o Museu Histórico, Ernesto Sciardi, nós reformamos e reassumimos a Biblioteca Municipal, professor Sebas, e a Escola de Teatro. Além de ações como o presépio mecânico, decoração de Natal, festival de música, festival de cinema. A gente cuidava de toda essa área cultural. E isso foi fortalecendo a associação, nosso trabalho foi reconhecido, porque era uma maneira de você administrar o dinheiro público com pessoas que têm conhecimento na área, que é no caso da nossa equipe, e você aproveitar bem esse dinheiro, porque a gente faz uma prestação de contas desse convênio, né? Então é tudo muito às claras. Recebia tanto, gastava tanto, está lá para todo mundo ver. E com isso nós conseguimos criar um museu, arrumar uma biblioteca e fortalecer o teatro. Agora, recentemente, há uns tempos para cá, a prefeitura reassumiu, né, o museu e a biblioteca, então a Quintal das Artes acabou ficando em Tambaú só com a escola de teatro. Mas a gente desenvolve trabalhos em outras cidades também. Aí é o que eu ia te fazer a pergunta agora, vou. Recentemente também foi reconhecida como ponto de cultura do governo federal. Isso foi muito importante. Nós fomos reconhecidos agora em dezembro de 2018
O que é o ponto de cultura? Ele reconhece, o ministério, agora não é mais Ministério da Cultura, né? Ele tem um nome lá que o presidente mudou agora, mas tem a Secretaria de Cultura dentro do Ministério. Mas esse antigo Ministério da Cultura reconheceu a Quintal das Artes como um ponto de cultura. Então isso facilita na nossa busca por verbas, para fazer os convênios. Um atestado, tipo um certificado de que nós trabalhamos com a cultura, que nós temos profissionais capacitados e que o trabalho é sério. Então é um prêmio mesmo que a gente recebeu por esse trabalho. Isso facilita esses convênios e nós fomos premiados também com um kit audiovisual da Secretaria de Estado da Cultura por esse trabalho desenvolvido esses anos todos. Bem legal isso também. Além de teatro e você produzir festivais, desfiles, o tradicional desfile show, você também está sempre muito ligado e ativo na cidade de Tambaú e na região toda, né, Paulo? A gente não para, né? Espetáculo teatral a gente faz praticamente 2 por ano. Quando é um espetáculo muito grande, 1 por ano, mas pelo menos 1 sempre tem. Esse ano, por exemplo, estão programados 2 espetáculos. E a gente faz também, fizemos Festival da Canção em Tambaú, fizemos festivais de cinema, como eu falei, e o Desfile Show, que surgiu em 2015, e nós já fizemos 3 em Tambaú, 1 aqui em Santa Cruz das Palmeiras, com muito sucesso todos, e agora em maio nós temos a nova edição, dia 18 de maio, a nova edição do Desfile Show em Tambaú. E é bacana porque, além da gente mostrar a beleza, né, das modelos, as coleções das lojas que entram com a gente nesse projeto, a gente tem apresentação artística, apresentação performance teatral, apresentação de música, apresentação de dança. É tudo sempre ligado à arte e à cultura. E como é organizar tudo isso, Paulo Rogério? Para mim é prazeroso. Eu sinto muito prazer. Quanto mais complicado for a produção, mais eu gosto. Como você falou da última Benção, acho que foi uma das mais complicadas que nós fizemos, porque era muita gente, era ao ar livre, sujeito a chuvas, como choveu no dia, parou só na hora do espetáculo, mas choveu o dia todo. Então eu gosto dessa produção. Então quanto maior a produção, eu gosto. E isso vai exigindo mais, né, da gente enquanto associação e vai exigindo mais de mim como produtor também. Você gosta mesmo dos desafios, Gosto né? do desafio, mas é isso que move, né, a gente. Esse do dia 18 de maio, agora em Tambaú, com certeza eu posso já antecipar em primeira mão para você, acho que a maior produção de um desfile show já realizado em toda a região. E toda a região que eu digo é até Ribeirão Preto. Eu posso garantir que o que o público vai ver lá nunca foi visto em nenhum desfile por aqui e a gente espera que cada vez cresça mais, o próximo que for fazer aqui em Palmeiras seja melhor do que o do ano anterior ainda. Então eu gosto desse desafio. E quanto mais gente tiver envolvida, nós temos uma equipe muito boa, né? Todos os nossos professores, secretários, diretores, é uma equipe muito boa que me dá essa força e a gente consegue realizar isso aí. Pois é, um batalhão que está sempre junto. Um batalhão, né? que está sempre junto. E hoje, Paulo, quais são os seus projetos para o teatro? Para o teatro nós temos, esse ano esses 2 que eu te falei, nós estamos com praticamente uns 60 alunos nessa escola de teatro esse ano, metade no grupo infantil e metade no grupo jovem adulto. Nós temos o José Ono Júnior, que é professor da Quintal das Artes. Ele começou com a gente como aluno aos 8 anos de idade, hoje é professor, formado pela Escola Célia Helena também, professor da Quintal das Artes, e realiza um belíssimo trabalho com esses alunos. Os 2 espetáculos também, em primeira mão para você, nem os alunos não estão sabendo, se eles assistirem vão ficar sabendo agora. Vai ser, para o infantil, uma reedição do Plunkt Plact 1, aquele especial antigo da Rede Globo, com a música do Raul, justamente. E vai ser um musical para as crianças, eles têm de 9 a 11 anos. E para o grupo jovem adulto, é uma peça que se chama Cala a Boca Já Morreu, que é um drama, ele tem drama e tem humor, quase uma tragicomédia, mas é uma grande produção também, com 30 pessoas no elenco, vários cenários. Eu acredito que vai ser bem bacana. Nós não sabemos ainda, um deve ser em julho e um em novembro. Vai depender de qual... Por aí já. Tá por aí, vai depender de qual sai primeiro ali na preparação, que a gente estiver mais próximo. Esse está quase pronto, vai primeiro e o outro fica para depois. Mas os 2 vão sair esse ano.
além de tudo isso, além de todos esses trabalhos que você fez, faz e continua fazendo, você está fazendo um trabalho na cidade de São Paulo também. Qual é, Paulo? Sim, eu já fiz vários, né, trabalhos lá. O último foi nós já levamos, com o nosso espetáculo montado aqui pela Quintal das Artes, nós fizemos uma temporada no Teatro Itália, o ano passado, foi o Anjo do Bosque da Solidão, e fizemos uma apresentação na Mostra Cênica São Paulo, no Teatro da Casa Aguinaldo Silva, que também tivemos indicação de ator, para o Guilherme Colpani, foi muito bacana, foi uma temporada bem prazerosa para a gente. Além disso, no ano retrasado, eu fiz direção de arte de um espetáculo Ruindade Musical, do diretor e escritor André Borelli, um grande amigo também de São Paulo. Fiz a parte de cenários, de toda a concepção visual da cena, foi muito bacana também. E estou com um projeto de um musical, também já em contato com alguns amigos, algumas pessoas lá, para a gente montar esse musical na cidade de São Paulo. Fugindo um pouquinho, essas inspirações suas, além da escola, isso vem também do vô Paulo? Meu avô tinha uma grande veia artística, né? E toda a família, né, dele, os tios, tinha tios do meu pai que eram pintores, inventores, desenhistas, como meu pai, né? Tem todo esse lado artístico também. Apesar deles terem trabalhado com mecânica, né, a vida toda, mas tem todo esse lado artístico. Eu acho que vem daí. E vão aparecendo as ideias. Sangue, né? Tá no sangue, né? As ideias vão aparecendo quando eu vou escrever uma dramaturgia, eu vou buscando o que eu já vivi, o que outras pessoas viveram, o que eu observo nas ruas, o que eu observo com meus alunos, o que eu observo nas pessoas, na televisão, em todo lugar, e aquilo vai fazendo um emaranhado aí que até sai um espetáculo. E quando sai, até eu mesmo fico pensando, né? Nossa, onde saiu tudo isso? Não, mas você sabe que eu tenho essa sensação de, quando eu acabo de escrever um texto, na semana seguinte eu vou reler o texto, eu já leio como leitor, não como autor do texto. É uma coisa curiosa. Me parece que a ideia sai toda ali de repente, e depois eu fico analisando, nossa, de onde saiu isso, né? Faz parte do processo. Pois é. E como você vê hoje a atuação da área cultural de um modo geral? Eu não vejo com bons olhos, não. Eu acho que nós estamos tendo muitos cortes na cultura, tanto nas cidades, por outras necessidades das prefeituras, porque a cultura sempre ela é relegada a um dos últimos planos. Não penso que deveria ser assim. Eu acho que os dois pilares para qualquer sociedade são educação e cultura. Tendo educação e tendo cultura, vai diminuir problema de violência, diminuir problema na área de saúde e vários outros. Mas não é todo mundo que pensa assim. E isso a gente vê muito refletido hoje na Secretaria de Estado da Cultura, no governo de São Paulo, com muitos cortes que a gente tem tido notícia. A gente vê no governo federal um descaso e uma perseguição à área cultural, né, com cortes na Lei Rouanet. Eles procuram, às vezes, atingir um ou outro artista, uma ou outra pessoa, e acaba prejudicando todo mundo. Complicado. Né? Então, se eu fosse um gestor público, eu pensaria diferente. Eu acredito que investindo em educação, investindo em cultura, você vai minimizar muitos outros problemas. Você vai minimizar os problemas de saúde, porque a pessoa vai ter mais educação para saber ter uma vida mais saudável, cuidados com higiene. E isso parte desde a escola até ser aprimorado pela cultura. E aquilo que você falou, conhecer o seu passado, ver onde que se errou e o que tem que fazer para arrumar e seguir em frente. Mas eu não vejo governos que venham a pensar dessa maneira num longo prazo. E agora, Paulo, nós vamos estar quase encerrando o programa, nós vamos fazer Você viu como foi rápido? Passa muito rápido. Agora nós vamos fazer um bate-bola bem rapidão. Passa muito rápido. E depois eu deixo aberto para você fazer as suas considerações finais.
E foi um prazer muito grande ter você aqui com a gente. É muito gostoso falar sobre cultura, porque afinal de contas é tão raro falar sobre cultura, né? Sim, E principalmente difícil, falar de cultura com uma pessoa culta. Não, Este é o maior problema. Gosto muito desse formato do programa. Gostei de ver as imagens ali que o Tonhão foi colocando. Deu saudades de várias coisas aí, viu, Tonhão? De várias peças da escola de teatro, do Donizete. Tô cafuchando ali no monitor. Gostoso, uma lembrança boa. Depois eu quero rever o programa para ver isso aí. O público viu mais do que eu agora, né? Mas bem legal. E vamos lá então, Paulo. Um filme. Poderoso Chefão. Um livro. Os 3 Poderosos Chefão. Um filme, os 3. Um livro. A gente sempre vê os últimos que lê, né? Que tem mais. Eu gostei muito do último livro do Lobão, chama Guia Politicamente Incorreto da História do Rock. Porque é bem bacana, ele conta a história do rock dos anos 80, o Rock Brasil, que foi tudo que nós vivemos, né, nos anos 80, Paralamas, Legião, EPM. Então foi bem bacana ver como é que surgia. Ele fala disco a disco como surgiram todos. Eu gostei muito disso, eu gosto muito de biografias. Acho que eu estou lendo agora biografia do Ney Matogrosso. Acho bem bacana, gosto de romance, gosto de ficção, mas gosto muito de biografias também. Um ator. Tony Ramos. Hoje, Tony Ramos. Adoro ver Tony. Eu paro onde está na novela, eu paro para ver Tony Ramos trabalhar. Uma atriz. Fernanda Montenegro. Nossa. Eu tinha certeza. Fernanda tem uma história curiosa com ela, que eu fui assistir ao espetáculo Dona Doida, que ela fazia na época, e eu comprei um livro dela, que se chamou Exercício da Paixão, né? Nada mais propício. Aí ela foi autografar meu livro, ele escreveu Paulo Rogério com um abraço da Fernanda Montenegro, muito obrigado. Falei, meu Deus, eu que te agradeço, dona. Não é? Acabei de ver o espetáculo dela, com o livro dela na mão. Tudo que ela me representa, ela que me agradece. Mas imagina. E outra curiosidade, você vê que eu estou tomando tempo, né? Mas uma coisa muito engraçada. A Associação Cultural Quintal das Artes, quando foi criada, a gente estava reunido na cozinha da minha casa e colocamos vários nomes para a sugestão do nome da associação. Ficou a Associação Cultural Quintal das Artes, o segundo nome mais votado chamava-se Sobrinhos da Fernanda. Olha lá. Em homenagem a Fernanda Montenegro. Um nome legal para um grupo de teatro, Sobrinhos de Fernanda. Diferente. Uma peça teatral. É O Mistério de Irma Vap. O espetáculo que mais me marcou. Está em cartaz agora, novamente, em São Paulo. Né? Eu assisti com Neila Torraca e Marcos Nanini. Mas fantástica, é o que eu mais gostei, eu acho. Uma curiosidade. Uma curiosidade? Essa foi pega, na outra também foi a mesma cara. É difícil, né? Uma curiosidade. Não sei te falar. Mas pode procurar. Pode procurar uma curiosidade? O que é curioso? Uma curiosidade, o rumo que está caminhando esse país. Eu acho curioso. Onde vai chegar? Aonde vai chegar é uma curiosidade. Um lugar. Um lugar? Vamos para Tambaú. Uma viagem. Porto Seguro. Gosto muito da Bahia. Acho que eu tinha, na outra vida, acho que eu tinha um pezinho na... Acho que foi meio baiano. Foi um pezinho na Bahia, né? Eu gosto muito da Bahia. Porto Seguro é um lugar maravilhoso, né? Fui na lua de mel, Porto Seguro. Um esporte. Tênis. Joguei muito, né? Nos vários tempos. Hoje pois é. Né? Hoje, você sabe que hoje o tênis é numa sociedade hoje que você já não encontra tantas pessoas, o tênis é um dos jogos mais fáceis, né? Você vai no clube e quase não tem ninguém. Então, pra você formar um time de futebol ali com 12 ou 24, para ter 22 ali, é complicado. Mas você ter um tênis legal, né? Então, é bacana. Ou então você joga sozinho no paredão, quantas vezes jogando sozinho no paredão, tênis é um esporte curioso. Bem por aí. Solitário tênis também. Mas é gostoso. É gostoso, muito bom. Um esporte. Não esporte nós já falamos. Uma pessoa, Paulo. Uma pessoa? Não, vou pôr mais de uma. Minha esposa e minha família. Acho que a família é o que engloba tudo, né? Isso que nós falamos hoje. É a base, né? É a base de tudo, né?
E é isso aí. Então, agora eu deixo aberto para você fazer as suas considerações. E já aproveito para desejar a todos os nossos internautas uma boa noite. Obrigado pela audiência e a paciência. E até o próximo, que estaremos aqui de cara com você, com certeza, até no meio da semana vocês ficarão sabendo com quem. Um abraço e tudo de muito bom a todos vocês. Um excelente domingo de Páscoa. Que tenham todos uma excelente noite. Eu queria agradecer esse espaço, gostei muito do bate-papo. Deixar aqui um grande abraço, principalmente para os meus alunos, né, que estão todos ligadinhos para me ouvir falar. Eles já estão cansados de me ouvir sempre, mas é sempre legal. Hoje é bacana e espero que o pessoal olhe realmente com grande carinho pela educação, pela cultura, cada vez mais, porque é só assim que a gente vai conseguir chegar lá, em todos os aspectos. Obrigado. Obrigada a você, Paulo. Uma boa noite.